Meus amigos e minhas amigas, inclusive virtuais, vamos falar aqui sobre a política de segurança do candidato Jair Bolsonaro, deputado há 28 anos. A política de segurança dele é a velha política de segurança da ditadura militar. Bandido bom, bandido morto. Né? É a política da corrupção, né? Você autorizar alguém a agir fora da lei. Essa é a base da corrupção de todo o sistema. Por isso que a democracia é o império da lei e a ditadura é o império do crime, como nós vamos ver aqui. Bandido bom é bandido processado, se for culpado, julgado, condenado e cumprindo sua pena. Bandido bom, bandido morto é você transformar aqueles que deveriam respeitar a lei em bandidos, porque passam a descumprir a lei. E ninguém pode ser autorizado a descumprir a lei, que é o que acontece na ditadura, que é o império do crime, e que é o que acontece no Brasil, um país que viveu muitos anos na ditadura. Então vamos ver que a democracia autêntica, legítima, verdadeira, é o império da lei, e as ditaduras, como é o caso do Brasil, né, foi o caso do Brasil, e é uma democracia mitigada hoje, é o império do crime. Então vamos ver aí. Política de segurança, democracia e ditadura. Democracia, império da lei, né? Ditadura, império do crime. Haddad defende a democracia, Bolsonaro defende a ditadura. O Brasil viveu uma ditadura militar de 84, né, de 1964 até 85, 21 anos. Depois, hoje vive uma ditadura mitigada pela ditadura da mídia, né, dos oligopólios da mídia, que foram formados na época da ditadura militar, na corrupção da ditadura militar, né, entre os corruptos e apoiadores da ditadura. Essa ditadura da mídia, né, formou, através da ditadura da mídia, a ditadura da toga, né? Os juízes sendo autorizados a agir fora da lei, né? Chamado aí de medidas de exceção, que o momento é um momento de exceção e juízes passaram a tomar decisões fora da lei, a agir acima da lei, fora da lei, e quem age fora da lei é bandido. Né? Se você age como bandido, você se torna bandido. Né? O cidadão de bem é o que cumpre a lei. O bandido é que não cumpre a lei. Bom, então, essa ditadura da mídia levou à ditadura da toga, estamos à beira da ditadura de um único homem, o tirano. Estamos à beira do precipício da ditadura de Jair Bolsonaro. Então vamos lá, democracia. Vamos comparar democracia e ditadura. Democracia como império da lei, democracia e ditadura como império do crime. Você acha que é melhor para a sua segurança, da sua família, o império da lei ou o império do crime? É isso aqui que você vai ver e na história do mundo você vê também. Democracia, todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O povo é consciente. Ditadura, todo poder emana dos ricos e poderosos. O povo é enganado. Democracia, na democracia os representantes são eleitos. Se você votar em Bolsonaro, é muito provável que você nunca mais vá votar na sua vida, porque você estará dizendo sim à ditadura, porque Bolsonaro prega a ditadura. Existe a divisão de poderes, legislativo, judiciário e executivo, na democracia. Na ditadura existe o poder do tirano, né? O do ditador ou do tirano. Os outros poderes são subordinados, de fachada. Democracias consolidadas é o que existe no primeiro mundo. Ditaduras ou democracias mitigadas ou jovens democracias, como queiram, é o que ocorre no terceiro mundo, inclusive no Brasil. Democracias são economias fortes, ditaduras são economias fracas. Na democracia ocorre a distribuição de renda. Na ditadura ocorre a concentração de renda. Na democracia ocorre respeito à lei.
Na ditadura ocorre o desrespeito à lei. Na democracia, a igualdade de todos perante a lei. Exemplo, filho do rico atropela dirigindo bêbado, é preso e cumpre toda a pena. Toda a pena. Né? Não existe nenhum tipo de favorecimento, de concessão. Existe cumprimento da lei. Nas ditaduras, os ricos, juízes, políticos, procuradores, delegados, militares, advogados que defendem os ricos estão acima da lei. Os pobres, os negros, as mulheres, crianças, adolescentes, idosos e demais minorias estão abaixo da lei. Exemplo, o filho do rico atropela dirigindo bêbado, paga propina ao juiz corrupto ou que se acha acima da lei e é solto. Não estou aqui dizendo que todos os juízes são corruptos. Estou dizendo, no caso do juiz ser corrupto, existem valorosos juízes honestos e corretos, mas existem aqueles que vendem sentença e isso não sou eu que estou falando. Tem diversas denúncias sobre isso. Democracia, as riquezas do país são divididas pela população. Ditadura, as riquezas do país são apropriadas por uma elite corrupta e entregue a países estrangeiros. É o entreguismo ou neo-entreguismo. O Bolsonaro é neo-entreguista. Eleito vai entregar todas as nossas riquezas aos americanos. Ele bate até a continência para a bandeira americana. Nas democracia, mídia democratizada, diversas correntes de opinião. Na ditadura, ainda vivemos sobre a ditadura da mídia, oligopólios da mídia, uma única corrente de opinião, que é a corrente dos ricos e poderosos. Democracia, cidadania forte. Ditadura, ausência de cidadania. Democracia, as instituições fortes. Ditadura, as instituições fracas e aparelhadas por interesses privados e ou estrangeiros. Na democracia, espírito público. As funções públicas dos juízes, procuradores e delegados policiais servem ao interesse público, são servidores públicos. Nas ditaduras, as funções públicas são aparelhadas e corrompidas. Parte dos juízes, da polícia, Ministério Público são corrompidas para servir aos ricos e à corrupção. Por exemplo, na série lá do Netflix, Narcos, você vê que tem uma parte da polícia ali totalmente corrompida pelo narcotráfico, totalmente corrompida por Pablo Escobar. Então, muitos policiais de altas patentes da polícia, do exército, são os principais informantes e agentes do próprio narcotráfico. Existe a milícia também que mata os traficantes, mas desde que sejam pagos, Igual acontece aqui no Brasil para quem viu o filme, Capitão Nascimento. Se os comerciantes pagam a propina da milícia, é protegido. Quem não paga, eles mandam, os bandidos ir lá assaltar. Quem paga, o miliciano mata quem ele está querendo que mate lá. Mas vai ser extorquido lá o resto da vida se for um cidadão de bem. O miliciano vai lá tocar tiro lá na boca do fumo se não for pago o rachide lá, o 50-50, se ali o ponto de droga não pagar, como aparece também no filme Capitão Nascimento, da Tropa de Elite. Não é isso? Aparece lá nos filmes da Tropa de Elite. Então, se paga a propina, pode vender a droga à vontade. Na democracia, honestidade é a regra. Na ditadura, a corrupção é a regra. Na democracia, respeito total e absoluto aos direitos humanos. Na ditadura, violação aos direitos humanos, bandido bom é bandido morto, tortura
né, como fala o candidato Bolsonaro literalmente, e isso não resolve o problema da segurança, só agrava o problema da segurança. Porque bandido bom é bandido condenado, preso. Por que que o bandido é preso e daqui a uma semana está solta? Porque o traficante lá conseguiu o dinheiro, pagou o juiz e ele é solto, né? Simples assim. Tem casos aí de denúncias, de venda, de sentença de juízes para traficantes. Isso é muito comum. Teve o caso dos 550 quilos de cocaína. Então, quando a sociedade é ludibriada com esse tipo de frase fácil, bandido bom é bandido morto, né? Grupos que querem se apoderar da função pública para interesses privados querem agir à margem da lei, fora da lei, para se locupletar para isso. O policial não vai matar o bandido porque ele é bonzinho e quer proteger a sociedade. Ele não vai fazer isso, ele vai fazer isso se ele receber o pagamento, o dinheiro. Ele vai se corromper, como mostra lá no Narcos, na série Netflix, e na Tropa de Elite, claramente ali a expressão, uma pequena ponta do iceberg, que a realidade ainda é muito pior do que aquilo. Claro que existem honrados policiais honestos, não estamos aqui falando de policiais, estamos falando aqui de milicianos, aqueles que infelizmente se corrompem e se apropriam da função pública. Na democracia, famílias preservadas. Na ditadura, prostituição até infantil. Na democracia, homens e mulheres são considerados cidadãos de primeira classe e ganham salários iguais em condições iguais. Na ditadura, proposta pelo Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, 28 anos, que nunca resolveu nenhum problema do Brasil e muito menos do estado que ele mora, por sua família, que é o pior estado em termos de segurança pública, o Rio de Janeiro, nunca resolveu nada da segurança pública do Rio de Janeiro. As mulheres, na ditadura, as mulheres são consideradas cidadãs de segunda classe e ganham salários mais baixos em condições iguais, como disse o próprio candidato Bolsonaro, literalmente. Democracia, população alfabetizada e com alto grau de instrução. Ditadura, parte da população é analfabeta. Na democracia, direitos sociais, tais como saúde, educação, alimentação, moradia, segurança, transporte, lazer, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados. Na ditadura, ausência de direitos sociais. Então, esta é a primeira parte que estamos falando aqui sobre segurança pública. Muito obrigado.